E vamos ao assunto da aula de hoje, onde eu vou comentar sobre o termo bot. Pessoal, primeira coisa aqui, quando a gente fala sobre bot dentro do âmbito aí das questões de provas de concurso, nós vamos imaginar que esse termo bot vem da ideia de robot, a ideia de um robô. Então bot é como se fosse um programa robô, é um robozinho que está lá na máquina, que está lá num sistema, que está lá num computador. Quando eu trato o bot como um programa malicioso, isto é, como um tipo de malware, significa dizer que esse bot dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor que permitem que ele seja controlado remotamente. Então imagina que um determinado invasor coloca um bot numa máquina e esse invasor passa a controlar remotamente as ações desse bot dentro daquela máquina, normalmente se utilizando daquela máquina para realizar ataques sem mesmo que o dono da máquina ou daquele computador saiba que o seu próprio computador está sendo usado para realizar algum tipo de ataque. Então, a ideia do bot, quando colocado numa máquina, é permitir que o invasor passe a controlar remotamente as ações daquela máquina, as ações daquele computador. E aí é muito importante que a gente saiba que tem essa ideia do controle remoto que o invasor exerce sobre o bot, mas também tem que lembrar um detalhe, que o computador que é infectado por um bot recebe um nome, ele é chamado de computador zumbi. Então aquele computador ao qual o bot atacou e acabou infectando aquele computador, esse computador é chamado de zumbi porque esse computador pode ser controlado remotamente sem o conhecimento do dono do computador. Quer dizer, o dono do computador não sabe que o seu computador está sendo controlado remotamente. Então, repetindo, o computador que tem um bot instalado sem que o dono saiba é chamado de computador zumbi. Isso porque esse computador pode agora realizar ataques sem que o dono do computador saiba que o seu próprio computador está sendo usado para realizar ataques. Essa é a ideia do bot e o termo zumbi, ok? Outro ponto importante, a propagação que os bots exercem são normalmente propagação automática, quer dizer que o bot realiza uma propagação automática explorando o que a gente chama de vulnerabilidades do sistema, de falhas do sistema, e através dessas vulnerabilidades ele vai se replicando, ele vai se propagando automaticamente. Essa é a forma mais comum, certo? Formando o que a gente chama de verdadeiras redes botnets. O que é uma botnet? É uma rede formada por muitos computadores zumbis, isto é, que tem bots instalados e que permite aumentar a capacidade das ações danosas executadas pelos bots. Então, quando um determinado invasor consegue colocar bots em centenas e até milhares de computadores, esse invasor passa a controlar uma botnet, passa a controlar uma rede de computadores zumbis. E aí, como agora ele está controlando não só um, mas como vários computadores dentro dessa rede botnet, o invasor envia um comando para os bots da sua rede botnet e esses computadores agora, que tem o bot instalado, começam a realizar ataque simultâneo a sistemas servidores. Então lembra que botnet é uma rede de computadores zumbis com bots instalados e que vai aumentando aí a capacidade das ações danosas dos bots. Aí eu tenho um exemplo nessa imagem de uma rede botnet, porque são vários computadores infectados por determinados bots sob o controle agora de um determinado invasor, tá? Uma coisa importante quando a gente fala sobre bot, o que ele pode fazer, né? O invasor, então, começa a enviar instruções para os seus bots para que algumas ações maliciosas sejam executadas. Algumas delas são bem famosas, como os chamados ataques DOS, que são os chamados ataques de negação de serviço, e também os ataques DDoS, que são os ataques distribuídos de negação de serviço. Além disso, os bots podem ser usados também para furto de dados e até para envio de spam automaticamente usando essa rede botnet. Vou dar um exemplo disso. Imagina que um determinado invasor, que está aqui embaixo, ó, esse invasor aqui, resolve instalar bot numa determinada máquina. E agora os bots, explorando vulnerabilidades, começam a se propagar para outras máquinas, formando uma verdadeira rede botnet. E a partir daí o invasor envia um comando remoto para os seus bots
da sua rede botnet, e esses computadores agora começam a enviar diversas requisições de acesso simultânea, várias e várias requisições de acesso simultâneas a um mesmo sistema servidor, por exemplo, a um sistema servidor onde está uma página da web armazenada. Aí o servidor recebe tantas requisições simultâneas que ele não consegue atender tantas requisições e acaba negando o seu serviço, parando de funcionar, e aquele site lá sai fora do ar. Isso é o chamado ataque DDoS, o ataque distribuído de negação de serviço, que muitas e muitas vezes se utiliza dos bots, com as redes botnets, para realizar a sua função de forma efetiva, certo? Perfeito, pessoal. Feito essas análises, agora vamos buscar questões de provas de concurso sobre esse assunto. Então vem comigo e acompanha a primeira questão, que diz assim: malwares são softwares mal intencionados capazes de explorar as vulnerabilidades dos sistemas. O malware que faz a máquina infectada disparar ataques contra outras máquinas é conhecido como... Qual é o nome desse malware que é capaz, pessoal, de infectar uma máquina e disparar ataques contra outras máquinas? É o bot, né? Que faz isso muito, realizando os chamados ataques de negação de serviço, como os ataques DOS ou ainda os ataques DDoS, os ataques distribuídos de negação de serviço. Não era ransomware, ransomware é um programa que cobra resgate. Não era firewall, firewall é um muro de fogo, uma parede, uma barreira de proteção que protege o computador ou a rede contra invasões. Não era Defender, Defender se refere mais ao Windows Defender, que é um sistema de segurança do Windows. Brute Force é o ataque por força bruta, que usa métodos de tentativa e erro para descobrir senha e nomes de usuário. Mas aqui disparar ataques contra outras máquinas é coisa do bot mesmo aí da letra A de América. Vamos lá para resolver mais uma questão sobre esse assunto. Acompanha comigo. A respeito de sistemas de detecção de intrusão e proteção contra softwares maliciosos, julgue o item subsequente. Bot é um software malicioso que, quando instalado em um computador, possui a capacidade de controlá-lo remotamente. E aí, pessoal, certo ou errado? Perfeito, exatamente isso. Quando o bot se instala num computador, o bot faz com que o invasor consiga controlar remotamente as ações desse bot. Certíssima essa questão. E vamos lá, temos mais questões sobre esse assunto. Bot é um código malicioso autopropagável que, ao infectar um computador, permite que esse seja controlado remotamente por uma rede de comando e controle. Está certo, né? O bot, sim, é autopropagável, se ocupando de vulnerabilidades. Ao infectar um computador, ele de fato consegue ser controlado remotamente, fazendo aí ataques mais efetivos. Certíssimo essa questão.